Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao primeiro encontro de técnica em agropecuária do Campus Mirim, hoje teremos a palestra do professor Tiago Vieira da Costa, intitulada Adubação de Plantas Frutíferas. O professor Tiago é docente do IFCE Campus Sobral, graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, mestre em ciências, na área de concentração Sistema de Produção Vegetal pela Unesp, e trabalhou como pesquisador visitante no Departamento de Viticultura e Enologia da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. É doutor em fitotecnia pela Exalc-USP e hoje vai colaborar conosco com essa palestra. Ao final da palestra, a gente vai abrir espaço para o debate e para vocês poderem tirar suas dúvidas e ter uma conversa com o professor Tiago. Olá, boa noite. Eu sou o professor Tiago Vieira, engenheiro agrônomo, e é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do que eu trabalho, do tema que eu gosto, que é a adubação de plantas frutíferas. Nessa apresentação, tá, nós vamos falar em torno de 40 minutos, e eu vou tentar trazer os principais aspectos da adubação de frutíferas. Tá? O que nós vamos ver hoje, tá, são esses 7 itens, tá, falando do ciclo da produção, as consequências do mau manejo, recomendação no nosso estado, a forma correta de se coletar solo, no caso da fruticultura específico, a importância de uma boa adubação de plantio, a adubação de produção, tá? E, por fim, onde eu aplico esse adubo. Então, são esses 7 itens que nós vamos ver no nosso encontro de hoje, nessa palestra. Espero que vocês gostem, que cada um de vocês, ao finalizar essa apresentação, tenha um conhecimento extra, tá? Para aqueles que estão iniciando na área agrícola, aqueles que já têm uma certa experiência na área, todos vocês sintam-se contemplados de alguma forma com esta apresentação, tá? Então, vamos iniciar aqui, falando um pouquinho, tá, do ciclo de produção das plantas frutíferas. Entenda, tá? Eu peguei aqui o exemplo dos citros, mas poderia ser de uma mangueira, de uma goiabeira, é uma frutífera genérica aqui, tá? Então, eu usei os citros. As plantas, tá? Elas têm, de forma geral, 2 fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva, tá? Entenda que na fase... Deixa eu só ver aqui um negocinho, gente, na nossa apresentação, para ver se está tudo ok. Tá? Mas você já tive um problema técnico, e aí, só para a gente evitar isso. Então, como eu estava falando, as plantas elas têm 2 fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Só um outro detalhe aqui. Na fase vegetativa, pessoal, a planta ela vai formar folha, ramos, né? E ela vai estar desenvolvendo a estrutura dela. Já na fase reprodutiva, o interesse dessa planta é formar, né, as flores e os frutos. Tá? Entenda que para cada uma dessas fases da planta, ela tem uma necessidade nutricional diferente. Na fase inicial, quando a planta é jovem, na fase vegetativa, ela precisa, tá, de mais nitrogênio, por exemplo, de fósforo. Nitrogênio para formar, né, para ela poder crescer e se desenvolver, de fósforo, para desenvolver melhor o sistema radicular. Quando entra, por exemplo, na fase da florada, tá, é muito comum, na maior parte dos cultivos, a gente tem uma maior necessidade do cálcio boro, por exemplo. No cultivo de videiras, por exemplo, a aplicação de cálcio e boro no período de florescimento, ela aumenta significativamente o pegamento dos frutos, tá? Isso se estende para algumas outras frutíferas, porque há uma maior necessidade exatamente nesse período da planta. No período, né, de maturação dos frutos, por exemplo, é comum a maior exigência de potássio, que inclusive é um dos elementos que dá um sabor mais adocicado ao fruto, tá? Aumenta o grau Brix desses frutos. Tá? Então, entenda que para cada fase eu tenho uma necessidade nutricional diferente.
tá? E aí, um outro aspecto que a gente tem que entender, tá? Quando a gente está falando de adubação de frutíferas, tá? É que a adubação, como vocês vão ver no decorrer da apresentação, ela é um dos elementos, é um dos fatores que fazem com que eu tenha uma boa produtividade na minha lavoura. E aí, existe aquele mito, né, do pó mágico, aquele adubozinho que eu coloco e faço uma planta que, por exemplo, iria produzir 20 toneladas, produzir 40. Pessoal, isso não existe, tá? A planta, ela tem um máximo de potencial que ela pode produzir, tá? Acima disso, se ela atingir, tem consequência nas próximas safras. É o que a gente chama de alternância de safra. Então, uma planta que tem potencial de produzir, por exemplo, 30 toneladas, se você começa a extrair 35, 40, pode ter certeza que nos próximos ciclos a produção vai cair, ela pode também ficar mais suscetível a ataques de praga e doença, ou seja, tem consequências para essa planta. Um outro fator que a gente precisa entender desde já é a diferença da adubação de uma frutífera, que são plantas que ficam, tá, 20, 30 anos na minha área de produção, com, por exemplo, um milho, uma soja, algodão, uma alface, tá, que são plantas de ciclo mais curto. Veja que um erro, tá, numa adubação de milho, soja, algodão, no ano seguinte eu consigo razoavelmente corrigir isso. Na fruticultura, um erro, tá, que eu cometo na adubação de um ano, às vezes eu demoro 2 a 3 anos para poder corrigir esse erro, tá, realizado, tá, no manejo. Então, a necessidade de planejamento na adubação de frutíferas, ela é bem significativa, tá? Porque se errar, tá, demora um tempo maior, o prejuízo é maior. Então, a gente está falando aqui de plantas que vão ter uma vida longa de produção, então, todo cuidado, né, necessário para que se tenha um bom manejo, né, nutricional dessas plantas é pouco. E aí, quais as consequências do mau manejo de adubação? Tá? Veja que, como eu estava falando para vocês, se, né, eu errar na adubação do ano, consequentemente, os anos seguintes vão sofrer. E aí, o que acontece? Muitas vezes, às vezes algum colega, vizinho, parente, eu estou com uma planta de uma goiabeira, uma mangueira, o que eu posso fazer para adubar? Aí você, coloca um 4-14-8, um 20-10-20, um 10-10-10, né, um adubo formulado ali, e tantas gramas e tal, e às vezes, de forma genérica, né, até dá certo com uma ou outra plantinha ali. Mas isso, gente, é uma forma amadora de coisas de fundo de quintal, tá? Quando a gente está falando em lavouras comerciais, não tem a mínima possibilidade de você levar esse sistema de produção sem monitorar anualmente essa área de produção, tá? Como é o caso, tá, das lavouras comerciais. Então, fazer uma recomendação de adubação sem uma análise de solo é puro achismo, tá? Eu acho que a planta está precisando disso. Eu acho que o solo está com pH assim. Não é assim que funciona um sistema profissional de produção. Então, a análise de solo, ela é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as particularidades dessas análises que a gente faz, ok? Então, mas entenda desde já que, para que se tenha um bom manejo, é necessário uma análise de solo, tá? E aí, um outro fator, como eu estava falando para vocês, a planta tem a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Se eu pego uma planta, tá, e faço um mau manejo de adubação, por exemplo, com excesso de nitrogênio, isso vai interferir na fase reprodutiva, tá, dessa planta também. Vou dar um exemplo aqui para vocês da cultura da videira, tá? Aqui está o esboço de uma videira, tá? Escolhi a videira porque é uma cultura que eu trabalho há um tempo maior, tá? Um pouco mais de propriedade para desmiuçar alguns detalhes com vocês aqui. Então, aqui nós temos a videira ela só produz em ramo do ano, então é necessário que todo ano ela receba uma poda,
tá? De acordo com a região do país que ela está, a variedade, porta-enxerto, a gente adapta sistemas diferentes de poda, ok? Mas o que é relevante aqui é que após a poda, vem uma brotação, tá? E essa brotação vai trazer um ramo, tá? E onde é que brota? Cada raminho desse aqui tem o que a gente chama de gemas, tá? As gemas da videira, e essa gema pode ser vegetativa ou reprodutiva. A gema vegetativa, ela vai trazer uma gavinha, tá? Que é só uma estrutura aqui de sustentação da planta. A gema reprodutiva vai trazer o cacho, que é o que eu quero, né, na minha parreira, o meu produto de interesse comercial, é que eu tenho cachos. Ocorre que, quanto maior o vigor da planta, maior a quantidade de gemas vegetativas eu vou ter. Então, entenda que, por exemplo, se eu colocar nitrogênio em excesso, ao invés de produzir cachos, eu vou produzir folha, ramo e um monte de gavinhas. Entenda? Então, uma má adubação, por exemplo, nessa fase de formação da planta, vai comprometer todo a minha produção. Eu não vou formar frutos, eu vou formar gavinhas. E isso, tá, ocorre também para as demais frutíferas. Dado o nosso tempo mais curto, eu dei o exemplo da videira, mas isso se estende a várias outras frutíferas, ok? E aí, um outro detalhe que a gente tem que ter ideia é a interação entre os nutrientes. Entenda que a planta ela precisa de um equilíbrio, tá? Para ela poder crescer e se desenvolver, enfim. E quando eu coloco, né, os nutrientes de forma desequilibrada, entenda que, às vezes, um nutriente vai inibir a absorção de outro nutriente, tá? Eu fiz aqui a lista de algumas interações entre os nutrientes para a gente ter uma ideia melhor. Vamos lá ver. Então, quando eu pego, por exemplo, o excesso de cobre, ele vai afetar a absorção, tá, de ferro e do zinco, tá? Quando eu pego o potássio, por exemplo, o excesso de potássio e cálcio, ele vai diminuir a absorção do boro, por exemplo. Entenda também, tá, que o potássio, cálcio e magnésio, eles também têm que estar em equilíbrio. O excesso de potássio diminui a absorção de cálcio e magnésio, o excesso de magnésio diminui a absorção do potássio e do cálcio, e assim sucessivamente, ok? Então, esse potássio, cálcio e magnésio, eles têm um equilíbrio ali, tá? O excesso de um inibe a absorção do outro. E o excesso de potássio e cálcio vai inibir a absorção do boro, ok? E aí, o fósforo, tá? Em alto teor, também vai induzir a redução da absorção do zinco, tá? Então, vai induzir a deficiência de zinco na planta. Então, às vezes, você tem um solo que tem bastante fósforo, bastante zinco, mas a planta, né, quando você faz uma análise foliar, vai ter pouca a presença do zinco ali. Um dos indicativos de que o fósforo pode estar inibindo a absorção do zinco. Tá? O ferro, tá, e o manganês, eles atuam de forma antagônica, assim como o zinco e o ferro também atuam de forma antagônica. Um acaba inibindo o aproveitamento do outro. Tá? Então, veja que no solo não é só, coloca fósforo, coloca potássio, coloca cálcio, magnésio. Não, tem as interações entre os nutrientes. Às vezes, se o produtor começa a colocar esses nutrientes de forma aleatória no solo, sem algum critério técnico, ele induz a diversos tipos de deficiências nessas plantas. Ok? E, além disso, tá, e um dos fatores de maior relevância também é o aumento da incidência de pragas e doenças quando eu tenho um mau manejo nutricional. Eu costumo falar para os meus alunos que é igual ao nosso corpo. Tá? O nosso corpo ele precisa de um determinado equilíbrio, tá? De atividade física, de sono e alimentação. Tá? Um dos pilares para a gente manter uma vida saudável. Na questão da alimentação, né, principalmente quando a gente é mais jovem, os jovens têm hábitos de comer muito miojo, tomar muito refrigerante, comer muito salgadinho, muita bolacha recheada, muito hambúrguer, né, muita fritura. Tudo isso são alimentos que, de forma geral, a gente sabe que não ajudam, não contribuem para a melhoria do
uma vida saudável, de um corpo saudável, tá? O consumo desses tipos de produtos ao longo do tempo vão trazer a pessoa para quadros de doenças, de diversos tipos, de acordo com a genética de cada um, ok? Mas não leva, de forma alguma, uma vida saudável. A planta é a mesma coisa. Quando você desequilibra o solo, né, e vai deixando esse solo cada vez mais desequilibrado, tá? A tendência é que essa planta, tá, ela tenha uma maior possibilidade de ataque de praga e doença. O princípio é esse, tá? Você tirou ela do equilíbrio. Aí, outros fatores também contribuem para o maior de ataque de praga e doenças, que não cabem para essa apresentação, mas entenda que uma má adubação, ela é um dos fatores que contribui de forma decisiva nesse processo aí. E aí, outro detalhe, né, do mau manejo de adubação. Entenda que áreas de produção de frutíferas, tá, são áreas de um valor agregado maior. Vamos colocar aqui como exemplo a videira, como eu já comentei com vocês anteriormente. Vamos pegar uma área de produção média ali, né, uma área de produção de 25 toneladas. Né? Algumas cultivares de videiras podem chegar a 35, até 50 toneladas por hectare ano, tá? Depende muito do manejo e tal, mas vamos colocar para baixo, 25 toneladas, que não é algo tão difícil de ser conseguido. 25 toneladas, se o produtor conseguir vender essa produção, por exemplo, por R$3 o quilo, tá, da uva ali na propriedade. Tem produtor que consegue menos, às vezes até consegue mais, tá? Mas vamos colocar o valor de R$3 para ficar mais fácil a gente entender. 25 toneladas vezes 3 dá 75 mil. De forma geral, o custo gira em torno de uns 50%, dependendo do que se tem ali na propriedade, tá? Então, 75 mil, ou seja, cerca de 37 mil, né, aproximadamente, de lucro que você tem no hectare. Quando você compara esses 37 mil anos, tá, num hectare com, por exemplo, um milho, uma soja, um algodão, um feijão, tá, você vai ver que é uma fração desse valor que você tem de lucratividade, de rentabilidade, tá? Então, vejam como, né, há uma agregação de valor na fruticultura. E aí, vamos colocar ali, mesmo que o produtor não consiga os R$3, consiga R$2 na produção, né, daria 50 mil, dividido por 50% de custo, dá 25 mil. Mesmo assim, ainda são valores bem mais interessantes, tá? Então, o que a gente observa é que o custo para adubar não é tão significativo comparado com outros cultivos, tá? Nesse enquadro que eu estou trazendo para vocês. Então, é muito comum nas áreas que eu visito, tá, de produção de frutíferos. Deixa eu só ver aqui, acertar um detalhe aqui, gente. Um minutinho. É muito comum nas áreas que eu visito de produção de frutíferas, tá? Excesso de nutrientes no solo, e uma das explicações é essa, tá? Mas o que acontece? Até um determinado limite, quando você vai aumentando a adubação, ocorre que você tem uma resposta da planta. Mas chega um ponto que a gente atinge uma certa produção máxima, que a gente julga como produção máxima, que a partir dali, quando você continua adubando, ele entra no consumo de luxo, tá? Ou seja, o aumento da adubação não vai refletir em nenhum aumento de produção, e quando o produtor insiste nesse excesso de adubo, o que ocorre, tá, é um efeito depressivo, ou seja, ao invés de aumentar essa produção, você vai ter uma queda da produção, tá? Você tem um efeito deletério, ou seja, começa a ficar tóxico para a planta, e aí você começa a ter uma aceleração dos problemas que você tem na sua área de cultivo. Então, de forma alguma, tá, é interessante que seja realizada a adubação fora dos critérios técnicos para as culturas, para os cultivos, ok? E aí, as recomendações de adubação, né, das plantas frutíferas para o estado do Ceará. Vamos lá. Para cada região do país, eu tenho um manual de adubação, tá? E às vezes, em algumas regiões, eu tenho, tá, só para um estado, e algumas regiões acaba sendo para mais de um estado. Por exemplo, Cerrado tem um manual que atende Mato Grosso do Sul,
principalmente, tá? Aí, quando eu pego Minas Gerais, é só o estado de Minas Gerais. Tem um manual de educação só para o estado de Minas Gerais. Eu tenho um só, um para o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho outro só para o estado do Paraná, outro para o estado do Rio de Janeiro, o Boletim 100 para o estado de São Paulo, tá? Eu tenho o manual de recomendação para o Pará e tenho também, tá, o manual de recomendação para o estado do Ceará, tá? A gente tem esse livrinho impresso e tem ele também disponível em PDF na internet, ok? Mas, professor, Tiago, por que precisa de tantos manuais? Não era muito mais fácil fazer um manual para todo o país, unificava tudo, ficava tudo unido? Não. Para cada região, eu tenho condições de solo, de clima, muito específicas, tá? Então, é necessário, sim, esses manuais que atendam à realidade de cada estado, de cada local. Além disso, tá, pessoal, algumas análises de solo, por exemplo, o fósforo, tá? Um estado adota uma metodologia, tá? E outros estados adotam outra, tá? Então, a gente tem o método Resine e o método de Melish, na análise de fósforo, por exemplo, tá? O estado de São Paulo adota o método Resine, vários outros estados do Brasil adotam o método Melish, tá? Então, o que você vai ter de obtenção de resultado em um vai ser diferente do outro. Então, é interessante que o manual seja para o estado que você está trabalhando. Mas então eu posso seguir ali a recomendação do manual, e ele é corretíssimo. Também é necessário alguns ajustes, pessoal, dentro dos manuais de cada estado, tá? Porque o manual ele não engloba tudo sobre os cultivos, tá? Vamos pegar o exemplo da goiaba, por exemplo. Eu tenho diversas variedades de goiabas, muitas delas não estão presentes nos manuais, tá? Eu tenho combinação de variedade de copa e de variedade de porta-enxerto, tá? Que altera, a gente sabe hoje que os porta-enxertos eles alteram a absorção de nutrientes das plantas. Tem porta-enxerto que tem uma maior absorção de potássio e cálcio, por exemplo. Outros porta-enxerto tem uma menor absorção de cálcio e potássio. Tá? Então, de acordo com essa realidade, é necessário, sim, adaptações que eu chamo aqui de ajuste fino. E dentro do estado também, né, vamos pegar aqui o nosso estado, o estado do Ceará, eu tenho diferenças. Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Sobral, tá? Que tem um clima que é quente. Mas, alguns quilômetros daqui, eu tenho a Serra da Ibiapaba, tá? Eu tenho Tianguá, que tem uma temperatura muito mais fria. Tem Guaraciaba do Norte, são regiões produtoras aqui do nosso estado. Então, vamos pegar a cultura da banana, tá? Será que a necessidade nutricional da bananeira, tá? Aqui e na Serra é exatamente igual? Talvez tenha alguns ajustes que aqui eu preciso fazer e lá não, e vice-versa. Tem a região do Baixo Acaraú, que também é uma região produtora ali, vou pegar no caso da banana, tá? Uma área de produção de banana no Baixo Acaraú e uma área de produção de Tianguá. Talvez está dentro do mesmo estado, só que o ajuste nutricional, tá, de uma região para outra, dado principalmente para a questão de temperatura, do clima, muda um pouco. Quem dirá, tá, a diferença entre aqui o estado do Ceará e São Paulo, tá? Climas muito diferentes, tá? Então é interessante, sim, essas recomendações de acordo com as realidades locais. Mas tem outra questão também, tá? Desse ajuste fino, como eu estava falando para vocês, e aí, dentro de cada propriedade, é importante que seja, tá, ajustado ao longo do tempo para cada realidade. E aí eu vou comentar um pouquinho adiante mais sobre isso aí. E, né, a gente viu o manual e tal, para fazer a recomendação, com base na análise de solo, mas, pessoal, entenda que, por melhor que seja, tá, a minha análise de solo, técnica do laboratório e tal, se eu fizer uma amostragem errada, se eu fizer uma amostragem não representativa da minha área, não serve de nada, tá? De que adianta? Adianta estar lá com um laboratório com as mais modernas técnicas,
se a amostra ela está errada. Tá? É igual quando a gente vai fazer a análise, exame de sangue. Tá? Pede que você tenha lá jejum de 12 horas. Aí você acorda, toma um café da manhã e tal, vou tirar sangue. De que adianta a análise, a pessoa coletar o sangue correto e tudo ali, se você não seguiu o que era o padrão que era para ter sido seguido? Vai dar um resultado tudo errado. A análise só é a mesma coisa. Você tem que pegar áreas homogêneas. E aí o que eu falo por áreas homogêneas não é só declive, a cor do solo. Tem também, por exemplo, a idade dos cultivos. Então, eu tenho uma área de produção de 1 ano, ela não pode estar junto, né? Não pode ser a mesma amostra de uma área de produção de 3 anos. Eu preciso de coletar amostras separadas, dividir essas áreas de forma separada, para poder ter uma noção melhor do que realmente o solo daquela área está precisando. Eu tenho, às vezes, uma mesma variedade, mas com porta-enxertos diferentes. É interessante, sim, que eu separe essas áreas e tenha análises específicas de acordo com aquelas realidades. Isso, a gente fala, seria o ideal, tá? Para ser feito e evitar erros na recomendação de adubação nas propriedades. Tá? E aí, além de saber dividir as áreas em áreas homogêneas, tá? Tem a questão dos pontos amostrais. Toda vez que a gente ouve falar sobre amostragem de solo, a gente vai falar, anda em zigue-zague, coleta 15 a 20 amostras por hectare, né, de forma representativa, mas a gente tem que entender que na fruticultura tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Quando eu vou coletar solo de área de culturas anuais, eu pego ali da entrelinha. Quando eu vou coletar solo de uma área de pastagem, eu posso fazer esse caminhamento aleatório. Mas quando eu estou falando de frutíferas, é a projeção da copa. Legal, a projeção da copa, né? O que é essa projeção da copa? Essa região aqui, né, que fica abaixo da copa, mas vai um pouco além disso, tá? Porque na projeção da copa é a área também que eu vou fazer a adubação dessas frutíferas, tá? Então, a faixa adubada é essa aqui da projeção da copa. Então, entenda um outro detalhe, tá? Se eu estou ali coletando onde eu estou adubando diretamente, tá? Pode ter, sim, interferência desses resultados, tá? E, para que não fique dúvida, por que eu faço adubação na projeção da copa? Porque é onde tá os pelos radiculares. Tá? Pelos radiculares, eu vou mostrar um outro slide que vocês vão entender melhor, são tipo uns fiozinhos, parece até uns fiozinhos de cabelo, né? São umas radicelas, raízes bem pequenininhas, que elas efetivamente, por elas efetivamente que tem a absorção dos nutrientes, de água e nutriente. Tá? Aqui, próximo ao caule, o que eu vou ter são raízes mais grossas, que a função principal dessas raízes não é absorver água e nutrientes, é de sustentação da planta, ok? Então, a maior parte desses pelos radiculares estão na projeção da copa, tá? E aí, aqui eles têm uma imagem, tá? De microscópio, tá? Que mostra esses pelos radiculares. São isso aqui, ó, esses pelinhos radiculares, ó, daqui para lá. Eles, sim, que são efetivamente responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Na maior parte, né, da planta. É eles que fazem, né, a maior parte da absorção de água e nutrientes na planta. Aqui, né, temos um outro esboço que ilustra um pouquinho melhor. Temos a copa da planta, o caule, as raízes mais grossas de sustentação, tá? Primárias e secundárias, e aí nós temos aqui, ó, as raízes mais finas e nas raízes mais finas as radicelas, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Se eu adubo aqui na projeção da copa, eu coloco um pouquinho para dentro essa amostragem de solo, para não ficar exatamente onde eu estou adubando e não interferir tanto, porque às vezes pode dar valores que não correspondem à realidade daquela área de produção. Tá? Um outro detalhe, tá? Eu deixei anotado aqui, ó, se possível, mostrar sempre as mesmas plantas. O que eu quero dizer com isso? Na fruticultura, o ideal é que você vai fazer análise de solo ano a ano, tá? Então, fica uma coisa um pouquinho, com critério um pouquinho mais rigoroso, tá? Se você, no ano seguinte, amostrar nos mesmos pontos. Então, o que as fazendas mais organizadas têm feito?
elas têm marcado essas plantas para ser pontos de coleta. Então, tem a planta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, enfim. Que são as plantas em que todo ano vai ser coletada a amostra de solo daquelas plantas, tá? Para você poder ter um melhor parâmetro de comparação em um ano e outro, tá? Então, o ideal é que você, ao coletar, marque essas plantas para, no próximo ano, coletar novamente, tá? Dentro das fazendas, é interessante também que tem um funcionário responsável por isso. E aí, todo ano, né, ele faz isso e treina as equipes para que tenham o mesmo procedimento, o mesmo padrão. Para que, de repente, esse funcionário, se ele tiver de férias, tal, tenha outra, a equipe esteja pronta para fazer esse trabalho, tá, de forma adequada. Então, aqui, ó, seria onde, nesse ponto 1, onde nós coletamos o solo, tá? E um pouquinho para frente, na projeção da copa, efetivamente, é onde a gente realiza a adubação dessas plantas, tá? E aí, o quinto item, né? A importância da adubação de plantio. Dá para fazer aulas e aulas só sobre esse tópico, mas o que eu quero trazer para vocês, tá? São até algumas observações que eu tenho visto. Na hora de fazer o plantio, tá, o produtor, muitas vezes, eu sei que não é barato você implementar um hectare de qualquer frutífero, tá, mas eu vejo que, às vezes, alguns, tá, fazem a abertura, né, antigamente chamava de cova, hoje tem se tentado trabalhar como berço da planta, como aquela área que a planta vai efetivamente crescer e se desenvolver. Então, essa região do berço, essa área que você vai abrir no solo, tá, efetivamente plantar a nova frutífera, áreas maiores, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, 60 por 60 por 60. Óbvio que não é para todas as frutíferas, né? Talvez seria um exagero para algumas, como, por exemplo, quando a gente pensa no mamoeiro ou no maracujá, né, no abacaxi, não tem sentido uma área, né, para você plantar tão grande assim. Mas no coqueiro, no mangueiro, no abacateiro, tá? Uma goiabeira, são plantas que vão ter um outro porte que, às vezes, tá? Você caprichar nessa área, né, em que você vai abrir para colocar a planta, fazer uma área maior, tá? Com bastante matéria orgânica, que eu vou falar adiante, vai melhorar o desenvolvimento inicial dessa planta, tá? A gente sabe que a matéria orgânica ela também retém água no solo, tá? E vou mostrar para vocês que tem teor nutricional também. E efetivamente, essa cobertura morta, tá? Então, isso é um grande investimento que o produtor faz para que ele tenha uma nutrição, uma ótima nutrição da área de produção dele, tá? Então, aqui, ó, um outro detalhe que eu quero trazer. Então, a gente fez a abertura ali do berço para colocar a planta, tá? Antes, né, o produtor já deve ter feito análise de solo, tá, para fazer a correção da calagem, tá, para corrigir o pH. E aí, quando você vai aplicar realizar a calagem através da aplicação do calcário, entenda, tá, o calcário tem o PRNT, que é Poder Relativo de Neutralização Total. Quem é da área está muito familiar com isso. Quem não é, entenda que, assim, quanto maior o PRNT, mais rápido esse calcário vai agir, mais rápido ele vai corrigir o pH. Então, um PRNT próximo de 100 corrige o pH mais rápido que um PRNT de 45, 50. No entanto, a gente está falando de plantas que vão ficar ali 10, 20 anos. Então, no plantio, até deixei grifado ali, no plantio é interessante que o PRNT tenha 45%, 50%, ou seja um PRNT mais baixo para ele agindo aos poucos, ficar mais tempo reagindo ali naquele berço da planta, ok? Já quando eu vou fazer a calagem durante o período de produção, aí sim é interessante, uma vez que eu não vou conseguir incorporar esse calcário, aí sim é interessante um PRNT de 80%, 90%, até 100%, por que não? Né? Então, que aí ele vai adentrar melhor ao solo e corrigir esse pH com maior facilidade. Ok? Então, a calagem, tá? Se possível, um calcário de PRNT menor é mais interessante. A gente sabe que às vezes não é possível isso, eles trabalham com o que a gente tem. Tá? Mas quando é possível, sim. E o outro fator, como eu estava falando para vocês,
a matéria orgânica, tá? O que a gente usa muito, né, é o esterco de gado, esterco de curral, tá? Mas de acordo com a região, varia essa matéria orgânica aí. De forma geral, as pessoas acreditam que o esterco de curral, por exemplo, só tem nitrogênio, é rico em nitrogênio. Vou mostrar para vocês que ele tem macro e micronutrientes, tá? Ele é um composto completo. Quanto que eu coloco? Pessoal, pelo menos 30% seria adequado ali para você colocar em cada área de plantio, tá? 30% seria bem próximo ao que seria o ideal, de acordo com a realidade do teu solo, de acordo com a realidade da sua propriedade, ok? Mas é muito interessante que seja colocado adubo orgânico, tá? Faz toda a diferença no sistema de produção. Se vocês, né, de repente quiserem fazer um teste, coloque uma planta, plante ela com matéria orgânica, bastante matéria orgânica, e a outra sem matéria orgânica, tá? Só com adubo químico, e ao longo do tempo compare uma com a outra, que você vai ver do que a gente está falando, tá? E aí, esse tamanho, né, reforçando aqui o tamanho da área do berço, e aí o esterco bovino, tá? Um outro detalhe, quem é da área sabe muito bem, mas não vale a pena reforçar isso. Nós temos o esterco bovino fresco, tá? Acabou de sair da vaca, do boi, ele tem esse aspecto, tá? Quando ele seca, ele tem esse outro aspecto, mas ele precisa passar o que a gente chama de compostagem, tá? Ele precisa de curtir esse esterco. E ele vai adquirir essa coloração mais escura. Quando ele atinge essa coloração mais escura, aí sim ele está pronto, pessoal, para ser efetivamente usado na minha área de produção. Então, eu não posso usar o esterco que não esteja curtido, porque eu vou ter uma série de problemas. E nesse processo de curtir o esterco, que você vai adicionando água, removendo, tem muita semente de planta invasora, planta daninha, que ela vai germinando e vai reduzindo, né, o meu problema de plantas infestantes, que acaba tendo quando a gente usa, né, se propõe a usar esterco bovino. Mas os benefícios superam em muito, tá, esses tipos de problemas, tá? Além disso, essa matéria orgânica ela ajuda muito a fixar mais a água no solo, tá? Melhora essa absorção de água no solo. E aí, lembra que eu falei da questão lá, o pessoal acha que tem nitrogênio? Não, vamos só ver rapidamente aqui essa tabela, tá? Tem esterco de galinha, suíno e tal, mas eu quero que a gente se atente, tá, ao primeiro item aqui, que é o esterco bovino, tá? Eu tenho esterco bovino fresco aqui e tenho esterco bovino curtido. Olha aqui, ó. Aí eu tenho, tá, o esterco, o nitrogênio, o fósforo, tá, o potássio e o cálcio. Então eu tenho as porcentagens, tá? 1,6, aqui está o nitrogênio aqui, né? O fósforo, o potássio. Então, quando eu tenho ele curtido, ele aumenta, obviamente, vai ficar mais concentrado, tá? A quantidade de matéria, de nutrientes, tá? E aí ele tem esses macronutrientes e tem também micronutrientes, pessoal, como magnésio, enxofre, tem micronutrientes, ou macronutrientes secundários e os micronutrientes, tá? Então aqui, ó, magnésio, enxofre, que são macronutrientes secundários, aí tem o micronutrientes, o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, tá? E aí, ó, mais uma vez, o esterco bovino fresco, esterco bovino curtido, ok? Então, aqui, tá? Ó, a quantidade de micronutrientes não é tão grande, mas ele tem, tá? Então, ele vai disponibilizando aos poucos para a planta. Então, é fundamental que seja adicionado matéria orgânica, né? No plantio, principalmente, mas nas demais adubações que a gente vai ver adiante, ok? E aí, além disso, tá, quando você adiciona matéria orgânica, você melhora, tá, a qualidade desse solo. Olha só, um solo convencional, tá, e um solo orgânico, que foi adicionado matéria orgânica, você, ali tem as minhocas, tem os outros organismos desse solo, e se torna um solo mais equilibrado, um solo vivo, tá? Ok? Então, tá aí uma das grandes relevâncias da adubação orgânica. E aí, vamos falar da adubação de produção. Então, quase chegando ao fim da nossa apresentação, espero que todos vocês estejam gostando do que a gente está falando aqui. Lembra que eu falei dos ajustes finos, tá? Então, você vai fazer a adubação de produção de acordo com o porte-enxerto, a idade da planta, a época a região que você está, você tem que
verificando se aqui está fazendo sentido aquele tipo de adubação, tá? E aí, o que o produtor tem que entender é que a adubação é um dos componentes da produção, tá? É um dos componentes que vai fazer a planta produzir de forma satisfatória. Existem outros, tá? Mas o relevante é que se tenha, tá, um pensamento integrado. Saber que a adubação, tá, a produção, ela depende não só da adubação, mas também de fatores como o solo, a planta, o clima e o manejo, tá? Se esse solo é arenoso, se esse solo é argiloso, se esse solo é texturalista, se esse solo é profundo, se esse solo está em um declive, se esse, obviamente, a fertilidade desse solo, né? A planta, né? Qual a genética da planta, qual o cultivar, né, dessa planta, se ela está com porta enchente, se ela não está, enfim, a genética desse material, o clima que eu tenho, né, que eu estou cultivando, é apropriado para aquela variedade, para aquele tipo de cultivo. O manejo, tá? A gente sabe que o manejo é também de grande relevância. Às vezes, por alguma razão, né, agora na pandemia, o produtor ficou sem mão de obra, não conseguiu podar a planta, não conseguiu fazer o monitoramento de praga e doença, a gente sabe que isso vai afetar diretamente na produtividade. Tá? Então, não é só a adubação. Tá? É um conjunto de fatores, dentre eles, a adubação, ela complementa, né, faz uma parte relevante para que o produtor tenha uma boa produção na sua área, na sua área agrícola. Mas, né, esses outros fatores, eles são primordiais. Tá? E essa adubação, ela pode se adaptar com o sistema que eu estou cultivando, né? Se é um sistema mais simples, é um sistema mais sofisticado, ok? E, por fim, tá? Antes que já esqueça também, na questão da adubação, não daria tempo de falar, mas aqui para a nossa região, tá? O Ceará como um todo, eu tenho observado resultados espetaculares com a fertirrigação, tá? Então, um sistema de irrigação, que eu vou colocar o sistema de nutrição da planta, que eu coloco o adubo junto com a irrigação, tá? Eu coloco em quantidades pequenas, e eu tenho observado resultados extraordinários com os produtores que têm adotado essa técnica. Exige um grande conhecimento técnico, exige um investimento, mas tem dado, sim, resultados muito bons, tá? E, para quem é adepto da agricultura orgânica, nós temos também a fertirrigação orgânica. É trabalhosa, não é simples, não é, mas ela é possível, tá? A adubação, a fertirrigação orgânica. Então, é só um comentário que eu queria colocar aqui na nossa apresentação. Não daria para trabalhar só sobre isso, mas eu acho interessante que seja pesquisado também, para quem gosta do assunto. E aí, por fim, estamos quase chegando ao fim da nossa apresentação, tá? Lembra que eu falei das áreas, onde colocar o adubo? Na projeção da copa. Isso a gente já sabe, né, Thiago? Sim, mas vamos pensar aqui na videira, né, no abacaxi, na mangueira. A mangueira segue esse modelo, mas na bananeira, né, onde é a projeção da copa? Então, para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês esse conteúdo interessante. Veja que na produção da banana, tá? Aqui está a fase inicial, eu posso aplicar o adubo, tá? A lança ali, e ao redor de toda, né, circunferência da planta. Tá certo? Tá? A planta que está crescendo e se desenvolvendo. Aí, a gente sabe, tá? Para quem trabalha com banana, conhece um pouquinho do sistema de cultivo, que o cultivo de banana é sempre em 3 plantas, né? A mãe, a filha e a neta. A mãe é que está produzindo, a filha é que vai produzir, e a neta é que está começando a se desenvolver. Aqui nós temos a mãe e a filha, está faltando a neta, né, para crescer aqui junto, né, depois. Qual planta eu adubo? Eu adubo sempre a filha, tá? A mãe já vai estar produzindo, tá? A filha que vai entrar na produção, a neta está muito jovem ainda. Então, quando eu vou fazer a adubação, veja aqui, ó, estou fazendo adubação em meia-lua, tá? Na planta filha, ok? Onde eu vou colocar esse adubo? Na planta filha. Vamos lá, na área de produção de videira, né? Olha aqui, anualmente o viticultor aplica matéria orgânica, tá? Dentre várias razões ali que eu falei para vocês, é completa, não é um adubo caro, tá? Dá muito resultado para as áreas de produção. E aí, como é feita a aplicação desse adubo orgânico aí? Ele abre, né,
uma vala aqui, tá? Aqui, ó, então uma foto melhor. Abre essa vala e, ó, coloca rua sim, rua não. No ano seguinte, ele vai, essa aqui que ele já adubou, ele vai adubar a próxima. Então, ele faz um controle, né, a marcação dessas ruas, aduba uma rua num ano, outra rua no outro. Uma rua no ano, outra rua no outro. Ele vai intercalando, mas o sistema de adubação é esse aqui. Tá? Veja a distância que é dada aqui e tal, para tanto essa planta ter acesso, quanto essa outra aqui ter acesso. Ok? E a adubação orgânica, como é que ele mede? Tá? Geralmente ele pega os carrinhos de mão, um carrinho de mão dá para tantos metros, e assim eles vão adicionando essa matéria orgânica anualmente. Né? Ou, geralmente, no período, né, de pré-poda, né? Então, antes de podar, faz a adubação e já poda, ou um pouquinho depois da poda, enfim, de acordo com a realidade de cada propriedade, mas é assim que é adicionado o adubo na área de produção de videira. Quem produzir maracujá também dá para fazer um sistema semelhante a esse, ok? Na produção de abacaxi, né, pode ser ali, ó, como esse sistema aqui, vou fazer uma seta. Você vai adicionando planta a planta para esse instrumento aqui, ó, nada mais é com cano, um funilzinho, e você pega uma medida e vai colocando planta a planta. Ou tem esse sistema mais sofisticado, né, que é mecanizado, e vai adicionando aqui o adubo próximo à planta. Tá? E, por fim, o coqueiro. Tá? Adubação de coqueiro, que geralmente são áreas que eu tenho bastante fibra de coco. Então, a propriedade que consegue, ela pode triturar essa fibra de coco, interessante que ela seja lavada também, tá? E adicionar ali como matéria morta junto com o adubo, na projeção da copa, como está sendo feito aqui. O que isso auxilia? Tá? Diminui a evaporação de água do solo, tá? Então, reduz a necessidade de irrigação na planta, tá? Melhora o condicionamento desse solo, tá? E o aproveitamento dos nutrientes para a planta. Então, isso foi só alguns exemplos, tá, de como eu aplico esses adubos. Aí, quando eu for adubar o coqueiro, tá, não vou colocar adubo próximo ao tronco, e sim na projeção aqui da copa, ok? Nas áreas mais distantes, que é onde vai estar os pelos radiculares, como eu disse. Então, só para a gente recapitular o que nós vimos aqui hoje, tá? Falamos sobre o ciclo de produção das plantas frutíferas, eu falei da fase vegetativa, a fase reprodutiva, a necessidade, tá, de nutrientes de cada fase, os problemas do excesso de adubação, tá, e os limites da planta. Se você extrapolar esse limite, no próximo ciclo, você tem uma redução da tua produção, de forma geral. Consequências do mau manejo da adubação, então, o que acontece quando não respeita essas necessidades da planta, que nós vimos, né, inclusive a interação entre os nutrientes, nós vimos o problema de pragas e doenças, tá, dentre outros fatores. Recomendação de adubação para frutíferas do estado de Ceará, nós vimos a importância dos manuais, por que existe um manual para cada estado e o ajuste fino dentro desses manuais. São um norte ali, para a gente tomar ter as primeiras tomadas de decisão, mas ao longo do tempo, o produtor, de forma geral, ele vai ajustando a sua realidade, né, de acordo com o que está prescrito ali no manual. A coleta de solo com análise, né, até comparei com uma análise de sangue e tal, que a gente tem que fazer. Qual a grande relevância de saber adequadamente coletar esse solo, tá? Para fazer uma análise correta. E aí, a adubação de plantio, que ele está formando a nossa área de produção, como é relevante ter, né, o berço da planta em um tamanho mais generoso, com a adição de matéria orgânica, eu falei que 30%, né, é um valor interessante ali para ser adicionado, tá, de acordo com a cultura que você está tendo, e aí, nos anos subsequentes, você vai fazendo as adubações de produção, tá? A orgânica e, de acordo com o sistema de cultivo, também recebe adubações minerais. E, por fim, tá, onde eu coloco, onde eu aplico esse adubo, nós falamos de forma geral na projeção da copa, mas de acordo com a frutífera que você está cultivando, ela tem algumas particularidades. Falei da banana, falei da videira, falei do coqueiro, né? Então, são do abacaxizeiro, são algumas frutíferas com particularidades, tem outras também, mas só para a gente ter uma noção, tá, do que a gente está falando. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa nossa
da apresentação, tá? Eu vou fechar o slide aqui e vou ficar aberto às perguntas, tá? Quem tiver pergunta, fique muito à vontade para que a gente possa, né, de acordo com o conhecimento, sabendo, poder esclarecer as possíveis dúvidas, tá? Lembrando que é uma grande satisfação estar aqui, conversando com vocês, tá? E trazendo, compartilhando um pouquinho de conhecimento do que a gente trabalha, ok? Vou só fechar aqui a apresentação.